Senhor, não permita que eu diga nada que não venha do Senhor, que não seja a minha voz, porque eu sei que de mim nada vem tudo do céu. Eu não tenho um poder de convencimento, é o Senhor que tem, é o Teu Espírito Santo que convence, que converte, Senhor. Ah, Deus, que nessa noite não haja emoção, mas que haja razão, que haja entendimento, porque quando nós entendemos a palavra, há transformação. E é isso que eu desejo, que esteja entendimento na palavra do Senhor, porque nós sairemos daqui transformados. Amém? A morte que havia na panela é tirada. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então dele saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e o pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Vamos dar uma paradinha aqui, depois a gente prossegue. Vamos por partes, né? Essa palavra eu fiquei um bom tempo, eu comentei até com Jade. Meu Deus, de primeiro eu não entendi nada, absolutamente nada. Do nada a morte foi tirada da panela. E aí passou-se uma semana e eu continuei na mesma palavra. Passou-se 2 semanas e eu lia outros textos, mas sempre vinha essa passagem ao meu coração. E a gente, na maioria das vezes, né, somos teimosos e desobedientes. Nos trate, Senhor. E aí, o Espírito Santo só trazendo essa palavra. Até que eu estava, uma tarde, foi nítido. Sente e ouça o que eu tenho para lhe dizer. Aí eu sentei e cortou em mim primeiro. Eu aprendi primeiro, porque sempre, quando a palavra vem, nós somos tratados primeiro. Depois nós compartilhamos. E, como diz a palavra, Eliseu voltou para Gilgal. Gilgal foi o primeiro acampamento do povo de Israel ao entrar na terra prometida, quando foi feita a circuncisão dos homens. E ali foi cortado, né, o prepúcio, a carne, como um sinal de remoção da vergonha que eles sofreram no Egito. É tipo assim, Deus dizendo: vocês são o meu povo, vocês são separados. E foi nesse cenário que o profeta retornou, foi neste local. Só que quando ele retornou, havia uma fome. Era a fome do estômago e a fome espiritual. Porque essa fome era devido à desobediência do povo. Sempre quando há desobediência, há fome espiritual. Porque nós precisamos andar debaixo de obediência. E aí o profeta disse, chegando, né? Era uma escola de profetas. Vamos comparar como seminário. Tinha uma escola com os filhos dos profetas, onde eles iam ali, eles aprendiam sobre Deus. Hoje, vamos equiparar, trazendo para os dias de hoje, vamos dizer que eles eram seminaristas. E aí, Eliseu disse: pegue uma panela grande. Ele não disse uma panela pequena, ele não disse traga uma panela. Ele disse uma panela grande.
porque ele sabia o que Deus ia fazer, porque ele sabia que ia haver abundância, ia haver milagre naquele lugar. Muitas vezes, devido às circunstâncias, às situações que nós vivemos, a nossa mente é condicionada, a situação está difícil, vou trazer uma panela pequena. Mas Deus, Ele sempre tem uma panela grande para a gente. Essa panela também, ela pode ser representada aqui como a igreja, ela pode ser representada como a família, ela pode nos representar. Então, assim, a nossa fé precisa ser grande, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de abundância, Ele é um Deus de provisão. E Eliseu sabia que haveria a provisão de Deus naquele lugar. E aí, ele pediu um detalhe muito importante. Eliseu disse ao servo, ele pediu ao servo para pegar a panela grande e colocar no fogo. Se ligue nesse detalhe, presta atenção nos detalhes. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós precisamos prestar atenção nos mínimos detalhes, porque até uma vírgula quer dizer alguma coisa. Porque se você mudar a vírgula de um lugar para o outro, o contexto muda. E aí, ele colocou. Aí, então, um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Um deles quem? Um dos discípulos dos profetas. Um dos estudantes. Vamos colocar assim para deixar mais claro. Um dos estudantes. Eliseu pediu para ele sair? Eliseu pediu ao servo, não foi a ele. E aí, ele foi. E pegou ervas. Ele conhecia as ervas que ele pegou? Ele não sabia. Ele viu abundância. Olha quantas, né? Agora imagine, vamos raciocinar comigo. Em um lugar que está escassez, fome, sem comida, o povo passando fome, uma erva em grande quantidade, não era para se estranhar? Se todo mundo ia buscar. É aí que mora o perigo. Muitas vezes a gente vê abundância, os nossos olhos se enchem com aquela abundância, mas por trás é veneno. Por trás é veneno. E aí ele pegou, começou a catar, não deu na mão, não deu nos braços, ele começou a colocar onde? Na capa. E aqui a capa é um sinal, né? A capa representa a autoridade espiritual. E foi nessa capa que representa essa autoridade que quando Elias subiu, a capa ficou para Eliseu. E todos eles tinham uma capa. E ele pegou a capa, encheu dessas frutinhas. Eu pesquisei, disse que era semelhante a pepinos bravos. A fruta era bonitinha, tinha cara de docinha, mas é veneno. E ele encheu essa capa com essas frutas. E quantas vezes nós estamos enchendo as nossas capas de frutas venenosas? Quantas vezes nós pegamos coisas venenosas e colocamos nas nossas capas, tirando a autoridade que o Senhor nos deu, enfraquecendo o nosso espírito, enfraquecendo muitas vezes a nossa família, a congregação, porque nós não somos vigilantes. Irmãos,
boa intenção sem direcionamento leva à morte. Boa intenção sem direcionamento leva à morte. Nós precisamos estar debaixo de um direcionamento do céu. Ele tinha um profeta. Os outros ficaram assentados aprendendo. Ele saiu sem ninguém ter mandado ele ir e foi agir por conta própria. E quantas vezes nós estamos agindo assim, por conta própria? Vamos sem perguntar para Deus. Nós temos autoridades, temos profetas aqui, fazemos sem consultar. Ah, não preciso, eu posso fazer. E assim, um perigo muito grande também é a gente querer entrar onde nós não fomos chamados. Ele delegou para um. Ah, não, eu sei fazer melhor. Eu faço melhor. Que eu vou lá e busco. Não, que não, tá sabendo não. Não. Ah, fulano devia fazer, porque fulano... Ah, eu faço melhor. Se Deus escolheu aquela pessoa, se o líder escolheu aquela pessoa, é porque tem um propósito. E cada um tem que estar dentro do seu propósito, porque senão traz morte. E aí ele fez algo, com certeza não estou aqui apontando, dizendo que ele fez de má intenção, como eu falei. Muitas vezes é assim que a gente age, a gente quer ajudar. Não, eu vou fazer para ajudar, mas tem direcionamento? Porque até para ajudar uma pessoa, precisa de um direcionamento. Você precisa estar direcionado. E em vez da gente estar sentado, muitas vezes aprendendo, a gente quer atropelar as coisas e fazer. Sendo que se esperasse um pouquinho, parasse um pouquinho, a abundância de Deus estaria na panela. E aí ele foi. Pegou, encheu a capa. Tome frutinha venenosa na capa. Só que não ficou aí. Se ficasse aí, ele ia se envenenar, né? Só que ele foi para casa, ele cortou e jogou na panela. Ele se envenenou a panela. E muitas vezes é isso que acontece. Nós trazemos o veneno para a panela. Ele deveria estar perante o profeta, aprendendo, ouvindo, entendendo, aprendendo mais do reino. Mas ele se precipitou e acabou trazendo o veneno para a panela. E agora a provisão estava o quê? Contaminada. Por uma ânsia de suprir a necessidade da alma. Muitas vezes nós fazemos isso. Trazemos o veneno para a panela. E aí, assim, há alguns tipos de veneno, trazendo de uma forma mais clara, né? Só são alguns, porque o veneno pode entrar na panela de várias formas. Eu anotei aqui alguns. Veneno das filosofias humanas. Adaptar as verdades bíblicas e eternas à sua própria maneira de pensar e, com isso, começa a desenvolver achismos baseados em conhecimentos falhos. E aí? Será que nós estamos vivendo isso? O veneno está ou não está na panela? Muitas vezes a gente lê a palavra, a gente tira ela de contexto
torna aquilo uma verdade, um sofisma, traz para dentro da panela e contamina todo. E aí vão repetidas vezes, o que é feito repetidas vezes acaba se tornando verdade. E você ingeriu veneno. E você ingeriu veneno. Só que assim, se você ingere em pouca quantidade, você, não deu nada não, não senti nada, não está acontecendo nada não. E você continua fazendo, porque não deu em nada, não desceu fogo do céu, não queimou nada, então está tudo bem. E aí a gente continua fazendo, buscando em fontes que não são a Bíblia, a verdade. E assim, hoje, com a internet, o que mais tem são falsos ensinamentos. Você só vai conseguir descobrir se o ensinamento é verdadeiro ou falso quando você vai para a palavra. Você precisa ir buscar, ler, meditar. Será que o que ele falou é verdade mesmo? Vou buscar, pedir entendimento ao Espírito Santo para não ser roubado. E aí tem o veneno do relativismo. Colocam tudo em dúvida. Tudo que está sendo ensinado é colocado em dúvida. Será? Mas não porque está buscando na palavra. Para se satisfazer e não ser confrontado. Tem nada não. Eu vou ali. O que é que tem? Mas é um show. Não é música baixaria, não. É um show romântico. Isso não tem nada a ver. Eu vou. Está rolando uma festa ali. Tem bebida, tem dança, tem pornografia. Não, mas eu vou lá. Eu sou crente. Eu vou lá para passar a palavra de Deus. A palavra diz que a gente tem que sentar na roda dos escarnecedores para passar a palavra. Eu estou indo lá passar a palavra. E se contaminando. Há muito tempo atrás, né? Eu passei por uma situação dessa, eu vivi isso. Eu tinha umas amigas de infância, já era cristã, já congregava certinho, bonitinho, tudo lindinho, tudo conforme os padrões. E aí eu andava com elas. Elas não eram cristãs, inclusive elas eram do candomblé. E final de semana eu estava lá, as meninas já, não, ela não bebe não. Tinha bebida, tinha som, as músicas com as letras poéticas, né? Que hoje tem, porque são letras tão poéticas, uma pior do que a outra, e eu estava lá. Não, mas eu sou cristã, eu sirvo a Deus, mas eu estava lá. Aí chegava um, não, ela não bebe não, ela é cristã, e eu estava lá. E aí, quando teve um belo dia, estava tendo um aniversário, não me lembro nem mais de quem era, não era nem na casa dessa minha amiga, e estava lá a mala do som aberto lá, tocando Léo Santana. Quando eu me deparei, já estou fazendo a dancinha. Por quê? O ambiente, doses homeopáticas do veneno, já estava contaminando, mas eu estava achando que estava tudo beleza. Aí a minha própria amiga, ela virou para mim e fez assim. Ela foi boca de Deus naquele momento ali. Ela fez assim, não entendi. Você estava na igreja pela manhã, agora você está dançando Léo Santana. Você está aprendendo essas danças aonde? A minha cara caiu. Eu fui para casa. Aquilo ficou no meu coração, no meu coração, no meu coração, no meu coração. No outro dia, a minha amiga cristã que trabalhava junto comigo, eu relatei isso a ela.
Aí ela fez. Sabe por quê? É disso que você está se alimentando. Qual foi a vez que você foi para lá para falar da palavra de Deus? E eu ali, eu não tinha reação. Aí ela, pegue seu celular, abra seu Instagram. Foi logo quando começou a lançar esse negócio de Instagram. Nem estava tão bombado assim como hoje. Comece a te seguir. Para que você quer seguir Léo Santana? O que é que Léo Santana tem para te oferecer? Por que você está seguindo Fit Dance? O que é que Fit Dance tem para te oferecer? Isso aqui. Aí ela começou. Ela disse, a partir de hoje, nós vamos entrar em um propósito. Vamos começar a orar. Eu oro da minha casa, você ora da sua casa. E aí eu fiquei, tá certo. E tipo assim, eu já estava tão fraca, tão envenenada, já estava tão impregnado aquilo que eu fiquei, tipo assim, eu não tive reação, eu não tive força, nem para esboçar alguma coisa. E eu fui. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Quando perceberam que o veneno estava na panela, teve um que gritou. Profeta, homem de Deus, tem veneno na panela. E muitas vezes nós não temos coragem, porque se eu não tivesse a coragem de chegar para minha amiga, que ela, minha amiga, serva do Senhor, e abrir meu coração e falar o que estava acontecendo, pedir socorro, eu poderia estar morta hoje, espiritualmente falando. E muitas vezes nós estamos assim. Estamos com um problema no casamento, mas nós não temos coragem de gritar: profeta, a morte na panela. Nós vamos nos envenenando nossa casa, envenenando nossos filhos, envenenando nossa família, porque nós não temos coragem. Ah, não, mas eu tenho que manter a minha pose. Não, ninguém pode saber. Ninguém pode saber que eu não estou conseguindo orar. Ninguém pode saber que eu não estou conseguindo jejuar. Não. Como é que eu vou chegar para o irmão e vou pedir ajuda nesse sentido? Não, vai afetar a minha imagem de santo, de santa. Pois, se eu tiver, você pode ter certeza que eu vou gritar: a morte na panela. Lógico, meus irmãos, que não vai ser com qualquer pessoa. Por isso que nós temos nossos apóstolos, temos os pastores, e com certeza você tem um irmão, uma irmã, que você confia, que pode estar ali, que pode te ajudar, para que esse veneno não entranhe em você de uma certa forma que você morra. Sabe, porque muitas vezes, agora hoje com a facilidade, YouTube, internet, a gente assiste muitos pastores, né? Eu também, não muitos, mas são poucos, bem selecionados, porque meu ouvido não é pinico. Como Adson Belo, que é o professor do curso, nós temos ouvido muito, Luciano Subirá, Hernandes. Não tem problema, não. Conhecimento bom, baseado na palavra, não tem problema. Mas, quando você sentiu o gostinho amargo do veneno na boca, do problema, do filho que está dando uma dor de cabeça, do marido que não quer colaborar, de uma perseguição no trabalho, de uma falta de provisão, de seja o que for, vai ser Adson Belo? Vai ser Hernandes Dias Lopes? Vai ser Luciano Subirá ou vai ser Raimundo e Lúcia? É aqui que a gente precisa gritar:
a morte na panela, homem de Deus, para que o veneno não entranhe em nós de uma forma que leve à morte. Porque hoje aí fora não tem nada a ver. Siga seu coração. Assinado Satanás. Porque é ele que coloca isso. Não tem nada a ver eu estar nesse meio. Não tem nada a ver eu fazer isso. Assinado Satanás. É caminho de morte. E assim, eu não estou dizendo isso para dizer, você está acusando a gente, está falando que aqui todo mundo está com as capas cheias de veneno. Não. A gente vai ver no texto que em momento nenhum disseram, apontaram, foi ele que trouxe o veneno. Porque quem faz isso é Satanás. Quando nós gritamos, pedimos socorro aos céus, nós temos provisão, não acusação. E foi o que aconteceu. Quando os homens gritaram que havia morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Mas Elias disse, tragam farinha. E ele a colocou na panela e disse, sirva as pessoas para que comam, e já não havia mal nenhum na panela. Porque quando nós recorremos à fonte certa, a salvação, a libertação, a cura. Porque muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, nós estamos aprendendo, nós temos profetas dentro dessa casa que nos ensinam, que nos instruem, que nos cuidam. Perfeitos nós não somos, temos nossas imperfeições, eles não são também. Mas uma coisa eu tenho certeza, são homens e mulheres de Deus, que tudo o que fazem é para ver esse povo com vida. Vida em Deus. E aqui a farinha, ela representa a palavra de Deus. É exatamente isso que o profeta fez. Ele pegou onde tinha veneno, onde tinha engano, ele trouxe a palavra verdadeira, a palavra de Deus. Porque onde tem engano, onde tem morte, a palavra traz vida. E quem é a palavra? Cristo. O verbo, palavra, que se fez carne e habitou entre nós. Foi o trigo que foi moído em favor a mim e a você. Foi ele. E houve milagre, porque é inexplicável. A farinha sugou o veneno, assim como Cristo na cruz sugou a morte que era para mim e que era para você. E é isso que o Senhor faz. Pode ter o veneno que for, pode ter o veneno que for. Jesus é a cura. Onde tem Jesus, a cura, a libertação. Então, assim, traga palavra para a sua vida. Eu sei que muitas vezes por distração, sabe, a gente anseia tanto por nossas coisas, a gente quer tanto, sabe, buscar tanto por um emprego, tanto por uma família, por um estudo, seja o que for, e a gente acaba se distraindo, e a gente acaba colocando veneno na capa. A gente coloca veneno na panela e acaba contaminando o outro. Como eu falei, muitas vezes não é com a intenção, mas boa intenção, sem direcionamento do céu, leva à morte, leva a envenenamento. E assim, irmãos, quando sentir o gostinho amargo do veneno na boca, não deixa descer para o estômago, não. Grita. É por isso que Cristo
disse que a gente devia viver em unidade, em comunhão, porque quando um grita, eu estou com gosto amargo na boca, aí o outro vem, farinha, palavra. Quando um diz assim, eu já fui envenenado, aí vem palavra de Deus. Não pega veneno na capa, não. Nós temos que ter farinha. Farinha, antídoto para o veneno, é a palavra de Deus. Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Porque todas as coisas do Antigo Testamento remetem para Cristo, é a sombra de Cristo. Toda a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, é sobre Cristo. E quando é relatado aqui que o profeta pegou a farinha e colocou na panela para absorver, estava falando de Cristo, que iria morrer na cruz para absorver nossos pecados. Nós iríamos morrer, nossa condenação era a morte, mas ele foi e se doou na cruz. Ele é o pão, ele é o alimento vivo. Então, assim, ao primeiro sinal, não estou me sentindo, não estou com vontade de ir para a igreja, não estou com vontade de ler a palavra, não estou com vontade de estar em comunhão. Sabe, quando você começar a sentir no seu coração, grita, mas grita alto, morte na panela, porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai enviar a provisão, a farinha para absorver esse veneno. E aí, impressionante como Deus, ele faz, ele é tremendo, porque ele não jogou o cozido fora. Poderia, mas ele não descarta nem a mim, nem a você. Ele vem com bálsamo, ele vem com palavra, ele vem com salvação. Por mais que nós estejamos enfrentando momentos difíceis, e realmente está difícil. Realmente o mundo tem sufocado com tantas coisas, com tantas informações. Nós estamos cheios de informações e pouco conhecimento. Conhecimento da palavra. Eu costumo dizer que, eu falo com Lívia, o que a gente aprende aqui não é só para aqui, é lá fora. Porque tudo que a gente aprende neste lugar, que é passado aqui, não serve só para o corpo de Cristo, igreja, mas para a sociedade. Porque quando aprendemos aqui, somos melhores lá fora. Como teve, não desmerecendo as outras, mas quando as meninas fizeram algo da gincana na escola, e aí Lívia me mostrou os vídeos. E aí eu fiquei assim, eu digo, Deus é tremendo. As meninas que são daqui, da igreja, quando gravaram o vídeo, você precisa ver a desenvoltura delas fazendo o vídeo. O vocabulário delas fazendo vídeo. Sabe por quê? Porque o que a gente aprende aqui, que é passado aqui. Porque, glória a Deus, nós temos pastores que seguem a palavra. A gente usa lá fora para ser um melhor aluno, para ser um melhor funcionário. Para onde a gente chegar, a gente ser luz. Para onde a gente chegar, a gente ter farinha, ter Cristo, porque aí... E no final, ainda teve abundância. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. É o final. É o final. E aí... O melhor, o final do que o começo.
Não, você entende o que é isso? Você entende o que é isso? É porque aqui tem palavra, gente. E aí começa, a gente começa, não, mas aí é a mesma coisa quando tem as ministrações aqui. Aí eu chego em casa, aí eu vou, né? A gente tem que chegar em casa e buscar também de Deus pra gente. Aí eu fico, não, mas, Jesus, isso aqui. A gente começa, a nossa mente começa. Gente, é difícil a gente ter gosto na leitura da palavra. Porque a nossa carne não quer. A carne não quer. A gente quer dormir, a gente quer fazer qualquer coisa. Mas quando a gente começa a ler, que a gente começa a entender, que o Espírito Santo começa a revelar, é outro nível. Você sente Jesus ali, do seu ladinho. Você sente o Espírito Santo ali. Aqui, lê esse versículo aqui. Isso aqui está falando isso. Vai ser todas as vezes assim? Não. Mas nós temos que persistir. Temos que continuar. E assim, nós precisamos ter farinha. Nós precisamos ter a palavra, porque tem muita gente envenenada e envenenando. Dentro, fora da igreja, em muitos lugares. Mas nós não estamos aqui como acusadores. Nós não estamos aqui para acusar. Nós somos solucionadores. Como solucionamos isso? Com Cristo. Com farinha, com palavra, com presença. Aonde a gente chegar, a presença de Deus tem que estar com a gente. Eu sei, é difícil dizer não para as coisas, porque a frutinha parece doce e apetitosa, mas quando é colocada na boca, é veneno. Então, vamos vigiar. E aí, prosseguindo, depois que não havia nenhum mal, eles comeram, se fartaram. Presta atenção que Eliseu, ele já sabia, eu creio que ele já sabia o que ia acontecer ali. Mas no início eu disse que ele estava com quem? Com os alunos, com os estudantes. Deus permitiu que acontecesse aquilo para ser revelado, para eles entenderem quem era o Deus que ele estava servindo, que era Deus de milagre. Para ser revelado o Cristo que viria. Muitas coisas acontecem para que Cristo seja revelado, mas nós precisamos ter discernimento para entender as coisas do céu, porque nós somos de lá. E aí, no 42, um homem veio de Baal-Salizar, meu Deus, esse nome que minha língua não consegue falar, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Não era um pão velho dormido, não era o pão de anteontem, era o pão das primícias, o primeiro. E aí, trouxe 20 pães de cevadas e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém, o seu servo lhe disse: ó, o servo, meu Deus, inocente esse servo. Como vou pôr isso diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar, porque é assim que Deus faz. Ele multiplica e ainda sobra, porque sempre sobra, nunca falta. Em Deus nós nunca temos faltas. Nós nos alimentamos e ainda alimentamos o outro, porque o reino de Deus é isso, é compartilhar o pão, é compartilhar a palavra, é compartilhar a vida, é viver em unidade, ainda que
tenha dificuldades, porque nós não somos perfeitos. Perfeição só no céu. Enquanto estivermos aqui, vamos ter a luta contra a carne, contra o espírito. Então, assim, meus irmãos, tenham sempre farinha. Porque onde Deus opera o milagre, tem honra. Onde Deus opera o milagre, tem abundância. Deus é um Deus abundante, eu creio nisso. Ainda que os meus olhos naturais não consigam ver, mas a minha fé está firmada nele. O cenário pode estar de morte, pode ter morte na panela, mas Deus tem a provisão. E a panela é o quê? Grande. Não é panela pequena, porque para ter abundância, para sobrar, a panela tem que ser o quê? Grande. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês saiam daqui com essa palavra, sabe? Muitas vezes a gente vem ao culto esperando um mover, um sobrenatural, Mas é isso aqui que transforma. É a palavra, é Cristo que transforma. Não adianta. Eu tenho batido nessa tecla. Não adianta emoção, choro, gritaria, se não há transformação. A palavra de Deus, ela é transformação, ela é milagre, ela é provisão. Onde todos comem, se fartam, mas repartem. Sobra e repartem. Porque assim como o veneno contamina, a palavra de Deus, também nos enche. Onde você chegar, tem a farinha. Tem a farinha. Tem a farinha para absorver todo o pecado. Deu primeiro ao Senhor, assim como esse homem fez e trouxe as primícias. Deu primeiro ao Senhor todas as coisas. Primeiro o Senhor. E a gente só consegue isso aqui. Não tem outro lugar. E assim, aqui, eu detesto. Não é puxando sardinha, não é bajulação. Eu não gosto disso. Mas assim, é aqui, nós estamos sendo alimentados. Aqui tem pão fresco. Aqui tem palavra. Eu digo isso porque eu posso dizer, eu sou antenada. Vejo as notícias, porque a gente precisa estar ligado no que está acontecendo no mundo para não ser roubado, pego de surpresa. Uma coisa que eu não vou ser pega de surpresa, porque eu estou ligada e antenada no que está acontecendo. E eu tenho visto, não tem mais palavra. Não tem, só tem espetáculo para comover. Não para transformar. Multidões, assim como ele viu aquela abundância e foi colocando tudo na capa, é assim que está. Multidões sem transformação, porque não adianta chorar, não adianta se jogar no chão, se você não for transformado. Agora, se você fizer isso, sendo transformado, eita glória! É glória, glória. Aí sim, porque é o poder de Deus. Então assim, irmãos, Deus está neste lugar. Ele fala nesse lugar.
aqui tem palavra, aqui tem farinha. E aí eu digo, você tem obrigação de ter farinha. Você, como cristão, tem obrigação de ter farinha, para quando chegar um envenenado, quase morrendo, farinha. Guarde isso. Medite isso. Eu sei que é difícil, não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele disse que estaria conosco em todo o tempo. E Ele tem os seus profetas para nos ajudar, para estar conosco também. Então, se sentir o veneno chegar na boca, grite: homem de Deus, veneno na panela, porque aí o mal vai ser retirado da panela, porque a farinha, que é o pão que desceu do céu para nos dar vida, e vida com abundância, vai estar ali com você e te socorrer. Então saia daqui com essa palavra e coloque em prática, porque não adianta ouvir e não pôr em prática. Ainda que fale, mas persista. Não consegui hoje, persista. Persista. Insista. Não deixe que o veneno entre na sua panela. Tem a farinha do céu. Amém. Aleluia. O Senhor é bom. Shalom, shalom. E aí, aprenderam? Não é interessante esse texto? Foi o que havia na terra, estava acontecendo o quê? Fome. E quando se tem fome, se precisa o quê?